Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Então a gente vai resolver alguns problemas de otimização com restrição de igualdade. Aqui no item A a gente tem a maximização de 3x mais y sujeito a x² mais y² igual a 10. Então é esse tipo de problema de otimização que a gente vai resolver. Pode ser maximização ou minimização. Em todos os itens aqui a gente vai ter pelo menos duas variáveis e a restrição vai ser de igualdade, não de desigualdade. Um problema desse tipo aqui é normal ter mais de um jeito de resolver ele. E sempre que for interessante, eu vou tentar mostrar mais de uma forma e daí você pode ver o que você acha mais simples fazer. No caso desse problema aqui em específico, eu vou procurar utilizar o que a gente já aprendeu em cálculo 1 primeiro e depois eu mostro utilizando realmente cálculo 2, ou seja, utilizando Lagrangiano. Vamos aproveitar essa restrição aqui de igualdade, a gente pode isolar uma variável como função da outra, e daí a gente vai ficar somente com uma variável. Então, aqui no caso, se a gente utilizar essa restrição de igualdade, a gente descobre que o y é igual a mais ou menos raiz de 10 menos x². Só que note que a gente não vai querer que o y seja menos raiz de 10 menos x² para satisfazer essa restrição. A gente está maximizando 3x mais y. Então, se para satisfazer essa restrição o y pode ser mais ou menos essa raiz, a gente vai querer que seja mais, porque daí a gente vai ter uma função objetiva maior. Então vamos só considerar aqui esse sinal de mais. Sabendo que para satisfazer isso, no ótimo, o y vai ser mais raiz de 10 menos x², a gente pode voltar aqui e daí no final das contas o que a gente está maximizando? Vai ser 3x mais raiz de 10 menos x². Por que é legal fazer essa substituição? A gente tinha duas variáveis e uma restrição. Ao fazer essa substituição aqui, a gente já está incorporando essa restrição dentro aqui da função objetiva e além disso a gente sumiu com uma das variáveis. Então agora ficou um problema de maximizar uma função de uma única variável, virou um problema de cálculo 1, na verdade. Note que essa aqui é uma função côncava, a gente tem uma parte linear e uma parte côncava. Como que eu sei que essa parte aqui é côncava? Menos x² é uma parábola voltada para baixo, então vai ser côncava. Ao tirar a raiz de uma função côncava, ela continua sendo côncava. Então essa é uma função objetiva que tem esse formato aqui. E se a gente encontrar o ponto que tem derivada nula, a gente vai encontrar o ponto de máximo dessa função objetiva. Então vamos fazer isso. Vamos ir atrás de encontrar o ponto que satisfaz a condição de primeira ordem, ou seja, a derivada igual a zero. Vamos derivar isso aqui. A derivada do 3x vai ser 3. A derivada do raiz de 10 menos x², lembrando que isso aqui vai ser 10 menos x² elevado a meio. Então vai cair o meio. Vamos utilizar uma regra da cadeia. Vamos colocar ainda 10 menos x², o expoente diminui em uma unidade, daí vezes a derivada do de dentro. A derivada disso aqui vai ficar menos 2x. E daí vamos fazer isso aqui ser zero. Vamos ver o x que satisfaz isso. Esse 2 dá para cancelar com esse 2 daqui. A gente pode passar tudo que tem x para o outro lado. Daí vai ficar assim, vai ficar 3 igual tudo que tem x para o outro lado, então esse sinal some. Esse elevado a menos meio, já vamos deixar isso aqui no denominador e dentro da raiz, já que ficaria elevado a meio. Então a gente ficaria com x sobre raiz de 10 menos x². Para resolver isso aqui, como tem raiz, vamos levar ao quadrado dos dois lados da igualdade. Daí a gente vai ficar com 9 igual a x² dividido por 10 menos x². E agora é só isolar o x. Vamos passar esse denominador para o outro lado. A gente vai ficar com 90 menos 9x² igual a x². Passando esse menos 9x² para cá, vai ficar 10x² igual a 90. Cancela o zero dos dois lados, vai ficar x² igual a 9. Deixa eu fazer essa passagem aqui. 90 igual a 10x², cancela os zeros dos dois lados. Então x² igual a 9, de onde a gente tira que o x tem que ser mais ou menos 3. E aqui a gente tem que tomar um pequeno cuidado. Será que o x realmente pode ter qualquer um desses dois valores para a derivada ser nula? E a resposta para essa pergunta vai ser não. Note que quando uma função é côncava em todo o seu domínio, só tem como ela passar por um ponto de derivada nula uma vez. O gráfico sempre vai se curvando para baixo, só tem como ter uma tangente horizontal em um dos pontos. Mas por que a gente encontrou então aqui dois pontos? Se você for reparar bem, se tentar substituir o x por menos 3 aqui na condição de primeira ordem, vai dar errado. O resultado não vai dar zero. Veja aqui, ó, a gente tem um 3 mais alguma coisa. Isso aqui vai ser positivo.
Aqui tem um menos, se substituir o x por menos 3, vai ficar positivo com positivo, não vai dar zero. Por que então que a gente acabou obtendo dois valores aqui? Dessa passagem para essa, não é um si somente si. Daqui, se a gente tem um x que satisfaz isso, elevando ao quadrado, a gente acaba tendo mais de um valor que satisfaz isso. Então não foi à toa que eu coloquei só uma seta daqui implicando nisso, mas tem valores que satisfazem isso que não satisfazem o que a gente queria inicialmente. E esse é o caso do menos 3, então a gente vai desconsiderar. A gente vai ignorar o menos 3 e vai considerar somente o x igual a mais 3. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente eleva ao quadrado, tá? Veja que o x igual a menos 3 não satisfaz esse, mas satisfaz esse daqui. Porque daí o sinal menos some, né, quando a gente eleva ao quadrado. De qualquer forma, se você não tivesse feito essa análise, você entenderia que o x igual a mais 3 com certeza seria melhor do que o x igual a menos 3, porque a gente está maximizando isso aqui, ó, 3x mais y. Então, quanto maior o x, vai ser melhor. Uma vez que a gente tem o valor do x, a gente pode voltar aqui e descobrir o valor de y. Vamos colocar um asterisco aqui. Então, aqui do valor do x, aplicando o que a gente viu lá no asterisco, a gente encontra que o y tem que ser raiz de 10 menos 3 ao quadrado, raiz de 10 menos 9 é a raiz de 1, ou seja, o y vai ser igual a 1. Então, com isso, a gente descobriu o ótimo aqui do problema. X igual a 3, o y igual a 1. Então, aqui eu fiz de um jeito substituindo a variável, eliminei uma restrição e utilizei cálculo 1. Agora eu vou utilizar Lagrangiano. Utilizar Lagrangiano é um jeito bem popular de resolver esse tipo de questão. Vai ter um probleminha que eu vou comentar no final. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui. Como que a gente monta o Lagrangiano? Função objetivo, 3x mais y, menos lambda. Daí vamos colocar aqui a restrição jogando tudo para o mesmo lado, ou seja, igualando a zero. Então vou jogar o 10 aqui para o outro lado. A restrição do lado esquerdo vai ficar x² mais y² menos 10. E daí o que a gente vai fazer para descobrir o x e o y ótimo? Vamos atrás da condição de primeira ordem do Lagrangiano. Então vamos derivar o Lagrangiano com relação a x, isso aqui vai ter que dar zero. Vamos derivar o Lagrangiano com relação a y, isso aqui vai dar zero. E vamos derivar o Lagrangiano também com relação a lambda e fazer isso aqui ser zero. Toda vez que a gente derivar com relação ao multiplicador de Lagrange, o que vai sobrar aqui vai ser exatamente a restrição que a gente tinha. Veja aqui que o lambda está somente aqui, então ao derivar vai sobrar somente isso, e daí isso aqui ser igual a zero, é passar o menos 10 para o outro lado, e daí vamos voltar na restrição do problema. Isso faz sentido, né? Porque a gente ainda quer que o x² mais y² seja igual a 10, satisfaça a restrição do problema. Então vamos atrás agora das outras condições de primeira ordem aqui. Derivando o Lagrangiano com relação a x, aqui vai ficar 3, aqui tem o x², então cai o 2x, está multiplicado pelo lambda. Então a gente vai ficar com 3 menos 2 lambda x, isso tem que ser zero. A gente pode passar o que tem x para o mesmo lado, vai ficar 3 igual a 2 lambda x. E agora vamos derivar o Lagrangiano com relação a y. O y está aqui e está aqui. Derivada do y é 1. Aqui do y² cai o 2 multiplicando, vai ficar 2y, mas tem um lambda para fora. Então vamos ficar com 1 menos 2 lambda y igual a zero. E daí jogando que tem y para o lado direito, a gente vai ficar com 1 igual a 2 lambda y. Aqui temos 3 equações e 3 variáveis, x, y e lambda. E daí você pode ver a melhor forma que você acha para descobrir cada uma delas. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aproveitar essas duas e daí eu consigo ver meio que facilmente que dá para cancelar o lambda, tirar o lambda aqui do meio dessas equações. Eu vou pegar essa e dividir por essa. O bom é que eu tenho certeza que eu posso fazer essa divisão porque eu sei que eu não estou dividindo por zero, né? Aqui, ó, o lado esquerdo é 1, então esse lado direito também tem que ser igual a 1. Então eu realmente posso fazer essa divisão. Ao fazer essa divisão aqui, a gente vai ter do lado esquerdo 3 dividido por 1, que vai ser 3. O lado direito vai cancelar 2 com 2, lambda com lambda, vai sobrar x sobre y. Então vamos colocar aqui. E isso significa que das duas primeiras equações, a gente conclui que x igual a 3y. Sabendo que x é igual a 3y, a gente pode vir aqui, utilizar a terceira equação e descobrir o valor do y. Sabendo o valor do y, a gente descobre o valor do x. Então vamos fazer isso, vamos usar isso daqui aqui. Substituindo x por 3y, elevando ao quadrado, a gente vai ficar com 9y² mais y², então a gente vai ficar do lado esquerdo com 10y² igual a 10. Cancela o 10 dos dois lados, vai sobrar aqui 1 do lado direito. Então, y² igual a 1, de onde a gente tira que o y tem que ser mais ou menos 1. Novamente, substituindo aqui, a gente pode encontrar o valor do x. Quando o y é mais 1, o x é mais 3.
quando o y é menos 1, o x é menos 3. Então a gente encontrou dois pontos que satisfazem as condições de primeira ordem do lagrangiano. O ponto em que x igual a 3 e y igual a 1, e o ponto em que x é igual a menos 3 e o y é igual a menos 1. Esses dois pontos aqui são candidatos à solução do problema, mas não é incomum, ao fazer as condições de primeira ordem do lagrangiano, a gente encontrar mais do que a solução do problema. Mas pelo menos a gente tem dois candidatos aqui. O primeiro candidato é 3, 1, o segundo candidato menos 3, menos 1. Olhando aqui a função objetiva, a gente consegue dizer qual deles é melhor. Se substituir o ponto 3, 1 na função objetivo, a gente vai ter 3 vezes 3, 9, mais 1, aqui vai dar mais 10. Se substituir o menos 3, menos 1, a gente vai ter 3 vezes menos 3, que dá menos 9, menos 1 vai dar menos 10. Esse ponto aqui, na verdade, está associado a um ponto de mínimo. Se eu aqui fosse minimizar isso aqui, essa aqui seria a nossa solução. Mas não é o caso, né? A gente quer maximizar. Então, a nossa solução aqui, ó, o ponto que resolve o nosso problema de maximização é o ponto em que x é igual a 3 e o y igual a 1. Um pequeno problema aqui dessa abordagem com o lagrangiano. A princípio, pode ser o caso do problema de maximização não ter solução. E daí você vai atrás de resolver a condição de primeira ordem, você vai encontrar candidatos à solução, mas pode ser que nem tenha solução. Então, daí, só comparando esses candidatos, você vai escolher o melhor deles, mas se o problema não tiver solução, mesmo o melhor deles não será a solução. Então esse é um pequeno detalhe. Se por acaso você já tem certeza que esse problema tem solução, daí a abordagem com o lagrangiano é interessante. Pega o melhor dos candidatos, como a gente fez aqui. Mas se você não tem certeza que esse problema tem solução, daí para resolver certinho mesmo, você primeiro teria que entender que esse problema aqui tem solução e tem ferramentas para isso, mas que eu não vou abordar nesse momento. Uma coisa interessante dessa abordagem utilizando cálculo 1 é que, além de ficar mais simples, né, ficamos somente com uma variável, daí a gente entende perfeitamente o formato dessa função objetivo, e daí a gente tem certeza que o ponto que a gente está obtendo é o ponto ótimo do problema. Agora vamos aqui para o item B, é um problema de minimização, x² mais y² sujeito a uma restrição de igualdade aqui, ó, xy igual a 1. Novamente tem mais de uma forma de resolver. Primeiro eu vou resolver utilizando substituição. Vamos pegar a restrição, a gente sabe que o y tem que ser 1 sobre x. E daí fazendo o y ser igual a 1 sobre x, no final das contas a gente está minimizando x² mais 1 sobre x². Então temos um problema com somente uma variável e nenhuma restrição. A única restrição é a restrição do domínio, né? O x não pode ser zero porque a gente está dividindo por x. Então vamos atrás de encontrar o mínimo dessa função. Para isso, vamos atrás da condição de primeira ordem. Derivando x² vai dar 2x. Derivando 1 sobre x², isso aqui é x elevado a menos 2. Então cai o menos 2, vai ficar x elevado a menos 3. Isso aqui tem que ser zero. A gente pode cancelar os dois aqui. Esse x elevado a menos 3 é 1 sobre x ao cubo. Vamos passar para o outro lado. Vai ficar x igual a 1 sobre x ao cubo. Daí vamos passar esse x ao cubo multiplicando para o outro lado. Vamos ficar com x² igual a 1. E daqui a gente tira que o x tem que ser mais ou menos 1. Só para ter certeza se esse ponto que satisfaz a condição de primeira ordem realmente é um ponto de mínimo, a gente pode ir atrás da segunda derivada, seria o teste da segunda derivada. Ou então a gente também poderia ver o sinal da primeira derivada, o que está acontecendo. Vamos fazer o teste da segunda derivada. Vamos pegar essa primeira derivada e derivar novamente com relação a x. O resultado disso aqui vai ser a derivada do 2x, que dá 2, mais a derivada desse aqui. Tem um sinal de menos aqui, esse menos 3 cai multiplicando, então vai ficar mais 6x elevado a menos 4. E daí veja então que a segunda derivada é sempre positiva. Aqui é o mesmo que está dividindo por x², x² é sempre positivo, e daí a gente está somando 2. O que significa a segunda derivada ser sempre positiva? Significa que a função é convexa em todos os pontos. Então ela faz um formato assim, e daí o ponto crítico, o ponto que tem derivada nula, é um ponto de mínimo. E era exatamente o que a gente queria, né? Minimizar essa função. Então a gente encontrou dois pontos críticos, dois pontos que vão ser ponto de mínimo. Veja que os dois vão ter exatamente o mesmo valor, né? Porque substituindo x por 1 ou por menos 1, como está sempre elevado ao quadrado, vai dar na mesma. E só para deixar bem claro, só foi possível encontrar dois pontos críticos, apesar da função ser convexa em todos os seus pontos, porque tem uma descontinuidade no x igual a zero. Então, do lado esquerdo, para x negativo, a gente vai ter uma função assim, que vai atingir um certo mínimo no menos 1,
Do lado direito é como se a gente tivesse uma função espelhada e que vai ter o x igual a 1 como um ponto de mínimo. Então, a função sendo convexa em todos os pontos, ainda foi possível ter dois pontos de derivada nula, porque tem uma descontinuidade aqui no x igual a zero. Então, vamos continuar. Uma vez que a gente encontrou o x ótimo, a gente substitui para encontrar o y ótimo. O y vai ser 1 sobre x, o que significa que quando x é mais 1, o y é mais 1. Quando o x é menos 1, o y é menos 1. Então, encontramos duas soluções. O ponto 1, 1 e o ponto menos 1, menos 1. Então, esse é o jeito utilizando o cálculo 1. Transformamos o problema para ter somente uma variável. O legal é que a gente entende perfeitamente que o ponto encontrado realmente vai ser um ponto de mínimo. Agora, vamos resolver através de Lagrange. É um jeito popular de resolver esse tipo de problema aqui. E daí vamos supor realmente que ele tem solução. A abordagem através de Lagrange é interessante nessas situações, não para descobrir se tem solução. Então vamos lá, vamos montar o lagrangiano. Função objetivo, x² mais y² menos lambda, a restrição jogando tudo para o lado esquerdo, xy menos 1. E daí vamos atrás das condições de primeira ordem do lagrangiano. Vamos derivar com relação a x, isso tem que ser zero. O x está aqui e está aqui. Derivada do x² vai ser 2x, derivada do xy vai ser y, vezes o lambda, vai ficar então menos lambda y, isso tem que ser zero. Fazer a mesma coisa com relação a y. Derivada do y² dá 2y, aqui a derivada com relação a y vai estar x, e vai estar multiplicado pelo menos lambda fora. Então vai ficar 2y menos lambda x igual a zero. E daí a última condição de primeira ordem, derivando com relação a lambda, sempre vai dar a nossa restrição aqui, ou seja, xy igual a 1. Vamos passar o que está negativo para o outro lado, vamos ficar com 2x igual a lambda y, e aqui também vamos fazer a mesma coisa, 2y igual a lambda x. Temos três equações, três variáveis, x, y e lambda. Para cancelar o lambda das duas primeiras equações, eu vou dividir uma pela outra. Para fazer isso aqui, eu tenho que ter certeza que eu não estou dividindo por zero. Mas certamente o x e o y não podem ser zeros, né? Porque caso contrário, isso aqui não seria válido. Aqui do lado esquerdo daria zero se um deles fosse igual a zero. Então eu realmente posso fazer essa divisão. E daí vai cortar o 2 que está do lado esquerdo, a gente vai ficar com x sobre y do lado esquerdo. O lado direito corta o lambda, vai ficar y sobre x. E daí aqui, jogando o denominador para o outro lado, vai ficar x² igual a y². E para o x² ser igual a y², o módulo de x tem que ser igual ao módulo de y. Veja que a partir daqui, não necessariamente eles são iguais. Por exemplo, se o x for negativo e o y for positivo, mas tiverem valores absolutos iguais, ao elevar eles ao quadrado, eles ficam iguais. O menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, por exemplo. Mas não pode ser o caso nessa situação específica, porque o produto x vezes y tem que dar 1, ou seja, tem que dar positivo. Para isso, os dois têm que ter o mesmo sinal. Então, utilizando que x vezes y tem que ser igual a 1, a gente pode concluir que o x tem que ser igual ao y. Ele não pode ter o sinal trocado com relação a y. E agora que a gente sabe que o x é igual a y, a gente pode voltar na igualdade que vem da restrição, ou seja, x vezes y igual a 1. A gente vai ficar com x² igual a 1, de onde a gente vai tirar que o x tem que ser mais ou menos 1. E como o x é igual a y, o y também tem que ser mais ou menos 1. Então, utilizando o lagrangiano, a gente encontraria dois pontos críticos dele. O ponto em que x e o y são iguais a 1, o ponto em que o x e o y são iguais a menos 1. Substituindo aqui na função objetivo para verificar qual deles é melhor, a gente vai encontrar que os dois são iguais, porque tanto 1 quanto menos 1 ao quadrado vai acabar dando a mesma coisa aqui. Então a gente vai ficar com 1 mais 1, ou seja, a função objetivo nesse e nesse aqui vai ser igual e vão ser iguais a 2. Mas quem me garante que realmente é um ponto mínimo e não um ponto máximo? Então essa é a pequena desvantagem com relação ao lagrangiano aqui. A gente teria que fazer essa análise para garantir que esse problema aqui realmente tem um ponto de mínimo e que pode ser encontrado através das condições de primeira ordem do lagrangiano. Essa abordagem aqui, a gente consegue entender perfeitamente o que está acontecendo com a função. Mas isso significa que está errado utilizar o lagrangiano? Na verdade, não está completamente certo mesmo. Mas daí, se você encontrar isso numa lista de exercício, numa prova, por exemplo, vai depender do rigor que o seu professor vai pedir. Será que é só encontrar a resposta mesmo de um problema que certamente tem solução? Ou ele vai querer que ele mostre que a sua resposta faz sentido mesmo? Possivelmente só encontrando a resposta seja o suficiente, mas vai depender de caso a caso. Vamos aqui para o item C, um outro problema de maximização. Vamos maximizar e elevado a xy com essa restrição daqui.
Vamos simplificar um pouco, porque ao invés de maximizar e elevado a xy, para maximizar isso aqui, certamente a gente tem que maximizar aqui o expoente. Quanto maior o expoente, maior vai ser o e elevado a xy. Então vamos simplesmente maximizar x vezes y. E daí vamos para a primeira forma de resolver, vamos utilizar a substituição aqui. Vamos utilizar essa igualdade, a gente vai ter que o y vai ser a raiz cúbica de 16 menos x ao cubo. Quanto mais complicada aqui a substituição, mais interessante acaba sendo utilizar lagrangiano. Mas mesmo nessa situação aqui, ainda dá para utilizar a substituição para resolver, e é o que a gente vai fazer primeiro. Ao fazer essa substituição, a gente vai trocar aqui a função objetivo, não vamos maximizar x vezes y, já vamos substituir e maximizar, na verdade, o x vezes raiz cúbica de 16 menos x ao cubo. Essa função aqui é uma função de uma única variável, mas acaba ficando meio chatinha de trabalhar com ela, né? Como que a gente pode fazer para facilitar as coisas? Vamos jogar esse x para dentro da raiz cúbica. Então, no final das contas, ó, a gente pode ir atrás de maximizar a raiz cúbica de 16x ao cubo, porque ao jogar o x para dentro da raiz cúbica, ele tem que ficar ao cubo para dar na mesma. Então, vai ficar 16x ao cubo, e daí vamos multiplicar ainda esse x ao cubo que entrou por x ao cubo que já tinha ali dentro. Então, vai ficar menos x à sexta. E ao invés de maximizar a raiz cúbica disso aqui, vamos maximizar somente o que tem dentro. Então, a gente pode ignorar essa raiz cúbica. Agora sim ficou uma função bem mais fácil de trabalhar, né? Uma função polinomial aqui, e a gente pode ir atrás de seu máximo através da condição de primeira ordem. Vamos derivar o 16x ao cubo, cai o 3, vai ficar 48x². A derivada do x à sexta vai ser 6x à quinta. Vamos fazer isso aqui ser zero. Vamos fatorar 6x², daí vai sobrar aqui 8 menos x ao cubo, e isso tem que ser zero. Para esse produto aqui ser zero, ou esse igual a zero, ou esse aqui igual a zero. Então vamos colocar aqui os pontos que satisfazem a condição de primeira ordem. X igual a zero, ou então x ao cubo igual a 8, ou seja, x igual a 2. Qual deles é melhor? Você pode substituir de volta na função objetivo e ver qual deles é melhor. Eu vou fazer algo mais forte ainda, tá? Até para a gente ter clareza que realmente essa função aqui tem um ponto de máximo. Vamos entender como que essa função aqui está variando através do teste da primeira derivada. A gente sabe o como ela está crescendo e o quando ela está decrescendo. Se isso aqui, ó, a primeira derivada for maior do que zero, ela está crescendo. Se a primeira derivada for menor do que zero, ela está decrescendo. A gente já tem o cálculo aqui da primeira derivada, então isso não é tão difícil de fazer. Até que fica tranquilo descobrir. Vamos colocar aqui ó, o eixo x, vamos colocar os pontos críticos, em que x igual a 0, x igual a 2. Vamos ver o sinal então da primeira derivada. Olha só, essa parte aqui sempre positiva. E essa parte aqui vai ser positivo quando o x for menor do que 2. Isso significa que essa derivada vai ser positiva para x maior do que 2, negativa para x maior do que 2. Então esse é o sinal da derivada. Sabendo o sinal da derivada, a gente sabe que a função original, a função objetivo, está crescendo até o 2, e depois do 2, como a derivada é negativa, a função está decrescendo. Com isso, a gente entende que esse x igual a 2 é a solução do nosso problema. Ele é o ponto de máximo e é um máximo global, porque a função ó, ela cresce sempre até chegar no 2, então ela vai crescendo, e depois do 2 ela só decresce. Como ela só cresce até o 2 e depois só decresce, certamente o 2 vai ser o nosso máximo global aqui dessa função. Então a gente entende que tem solução aqui, tem um máximo essa função, e o máximo vai ser o x igual a 2. Não é que a gente encontrou um máximo local ou simplesmente um ponto que satisfaz a condição de primeira ordem, que pode ser um ponto de inflexão ou um ponto de mínimo. Não, certamente eu tenho certeza que esse x igual a 2 é um ponto de máximo. A função só cresce até ele e depois só decresce. E uma vez que a gente encontrou o valor do x, a gente substitui aqui e encontra o valor de y. Vou colocar um asterisco aqui e fazer essa substituição. Daí a gente vai encontrar que y é a raiz cúbica de 16 menos 2 ao cubo. 2 ao cubo vai dar 8. Raiz cúbica de 8, a gente vai ter que o y também tem que ser igual a 2. E essa aqui vai ser a solução do nosso problema. Isso utilizando o cálculo 1, fizemos somente uma substituição. Tivemos certeza que esse é o ponto de máximo. Agora vamos fazer utilizando o lagrangiano. É um jeito mais popular, mas a gente não vai ter essa certeza. Mas vamos lá, vamos resolver. Lagrangiano vai ser função objetivo, x vezes y, menos lambda, x ao cubo mais y ao cubo menos 16. Vamos fazer a condição de primeira ordem. Derivando com relação a x, vamos derivar o lagrangiano com relação a x, tem que dar zero. A derivada com relação a x vai dar y menos 3 lambda x². Vamos colocar aqui então. E isso igual a zero.
Fazer a mesma coisa com relação a y. Vai dar praticamente a mesma coisa, só trocando x por y. Vai ficar x menos 3 lambda y quadrado. Isso igual a zero. A última condição a gente sempre tira aqui da restrição. O x ao cubo mais o y ao cubo tem que dar 16. Vamos passar o negativo para o outro lado. Y igual a 3 lambda x quadrado. Aqui a mesma coisa. X igual a 3 lambda y quadrado. Você pode resolver da forma como você quiser, pode fazer por substituição, da forma como achar melhor. Eu gosto de dividir um pelo outro, daí já elimina o lambda. Tenho certeza que não estou dividindo por zero, porque se o x for zero, o y vai acabar tendo que ser zero, e daí não vai satisfazer essa restrição. Então tenho certeza que eu posso fazer isso de dividir um pelo outro. Vai ficar y sobre x, o 3 lambda corta, vai ficar x quadrado sobre y quadrado. Daqui a gente tira que x ao cubo é igual a y ao cubo, e para isso ser verdade, o x tem que ser igual a y. Vamos aproveitar essa igualdade aqui na equação da restrição, que ainda não usamos. Então vai ficar x ao cubo mais x ao cubo igual a 16. 2x ao cubo igual a 16, então a gente vai tirar que o x ao cubo tem que ser igual a 8, e para isso o x tem que ser 2. Como x é igual a y, a gente também vai tirar que o y tem que ser igual a 2. Então, com isso, a gente encontrou um ponto crítico do lagrangiano, o ponto 2, 2. Se a gente souber realmente que esse problema tem solução que pode ser encontrada através do lagrangiano, esse é o nosso único candidato, então certamente ele vai ser o nosso ponto ótimo. E veja que bateu com o que a gente encontrou aqui no outro método. Vamos aqui para o item D, vamos maximizar agora uma função de 3 variáveis, x, y, z, com uma única restrição. Ao invés de maximizar x vezes y vezes z, vamos maximizar o ln disso. Ao maximizar o ln, a gente vai ficar com ln de x vezes y vezes z, que é a mesma coisa que ln de x mais ln de y mais ln de z. E por que eu estou fazendo isso? Porque assim eu transformo esse produto em uma soma. Vai ficar bem mais fácil de derivar o lagrangiano. Nessa questão eu não vou resolver por substituição, porque se eu quiser isolar uma das variáveis utilizando essa restrição, ainda vai ficar dependendo de outras duas e vai ficar bem complicado. Então eu vou resolver por lagrangiano e depois eu vou fazer um pequeno ajuste, porque na verdade tem que tomar um cuidado ao fazer essa transformação aqui. Ao invés de maximizar esse, maximizar o ln disso. Mas acho que vai ficar mais claro com as respostas finais. Então vamos montar aqui o lagrangiano. Vai ficar ln de x mais ln de y mais ln de z menos lambda e colocar a restrição aqui. Vamos atrás das condições de primeira ordem. Derivar o lagrangiano com relação a x. Agora veja só, se a gente não tivesse aplicado o ln, ao derivar com relação a x, a gente teria y vezes z. Agora, como a gente aplicou o ln, ao derivar com relação a x fica bem mais simples, né? Fica somente uma variável. Vai ficar a derivada do ln, que é 1 sobre x. E daí o x aparece aqui também. E daí derivando, então, vai ficar 2 lambda x igual a zero. Veja só, ficou uma equação somente com lambda e o x. Se não tivesse aplicado o ln, ficaria com yz e aqui ainda o lambda x, ou seja, as 4 variáveis na mesma equação. Mesmo assim, daria para resolver, mas daria mais trabalho. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, derivando o lagrangiano com relação a y. O y aparece aqui e aqui. A derivada do ln de y, 1 sobre o y. Derivada do 2y quadrado, 4y, está multiplicado pelo lambda. Então vai ficar 4 lambda y, e isso igual a zero. Mesma coisa com relação a z. Derivada do ln de z, 1 sobre z. Derivada do 3z quadrado, 6z, mas está multiplicado pelo lambda. Então vai ficar menos 6 lambda z igual a zero. E daí, como sempre, a gente utiliza a restrição. X quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado, isso sendo igual a 6. Como essas três equações só envolvem as nossas variáveis x, y, z junto com o lambda, a gente consegue isolar cada uma delas como função do lambda e depois substituir aqui e encontrar o valor de lambda e, naturalmente, o valor de cada uma delas. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos pegar essa aqui e vamos isolar o x. Passo 2 lambda x para o outro lado. Vai ficar 1 sobre x igual a 2 lambda x. E daí a gente vai ter que x quadrado é igual a 1 sobre 2 lambda. Isso passando esse x para cá, ficou x quadrado, 2 lambda para cá, ficou 1 sobre 2 lambda. Veja que a gente só pode dividir por lambda porque a gente sabe que ele é diferente de zero. Porque se ele fosse zero, aqui daria zero e não teria como essa igualdade ser verdadeira. Daqui a gente consegue já isolar o x como mais ou menos raiz de 1 sobre 2 lambda. Mas primeiro eu vou deixar assim, porque ó, ao substituir aqui na restrição, a gente vai precisar, na verdade, do x quadrado e não do x. Vamos fazer a mesma coisa para cada uma das equações aqui.
dessa derivada do lagrangiano com relação a y, a gente vai tirar que o y² vai ser 1 sobre 4 lambda. E a mesma coisa aqui com relação a z. A gente vai tirar que o z² vai ser 1 sobre 6 lambda. Vamos utilizar cada uma dessas informações. Vamos aplicar aqui embaixo, a gente vai ter que 1 sobre 2 lambda mais 2 vezes o y², que é 1 sobre 4 lambda, mais 3 vezes z², que é 1 sobre 6 lambda. Isso tem que ser 6. 2 com 4 simplifica, sobra 2 embaixo. 3 com 6 simplifica, fica 2 embaixo. Então, a gente tem 1 sobre 2 lambda, mais 1 sobre 2 lambda, mais 1 sobre 2 lambda. Então, vai dar 3 sobre 2 lambda. Podemos passar o 2 lambda para o outro lado. 2 lambda vezes 6 vai dar 12 lambda. E daqui a gente tira que o lambda tem que ser 1 sobre 4. E daí a gente volta aqui nesse asterisco e descobre o x, y e z. O x² é 1 sobre 2 lambda, então vai ficar 1 sobre 2 vezes 1/4. Aqui simplifica, 1/4 com o 2, então vai ficar x² igual a 2. Aqui, ó, embaixo está 1 sobre 2, então o 2 acaba ficando em cima. Então, o x² é igual a 2, de onde a gente tira que o x tem que ser mais ou menos raiz de 2. Vamos fazer a mesma coisa com y. y² é igual a 1 sobre 4 lambda. Isso significa que y² é 1, e y então tem que ser mais ou menos 1. E daí, o z², 1 sobre 6 vezes o lambda. Isso significa que dá para simplificar aqui, ó. Então, o z² vai ser 2/3, o que significa que o z tem que ser mais ou menos a raiz de 2/3. Agora, lembra que a gente tinha que tomar um cuidado ao aplicar o ln aqui na função objetivo? Ao aplicar o ln, a gente está procurando uma solução em que o x, o y e o z são todos positivos. Caso contrário, a gente nem pode aplicar ln. Pegando a solução em que todos eles são positivos, vai ser a solução raiz de 2, 1 e raiz de 2/3. Vamos colocar aqui o ponto que a gente encontrou. Mas será mesmo que as três variáveis precisam ser positivas? E a resposta para essa pergunta é não, porque se duas delas forem negativas, a função objetivo não vai mudar e vai continuar satisfazendo essa restrição daqui, porque aqui está sempre elevado ao quadrado, então um sinal ficar negativo não muda em nada. Então esse é um cuidado que é importante tomar ao fazer uma transformação aqui na função objetivo. A gente aplicou ln, a gente está meio que restringindo a solução para uma solução em que as três variáveis são estritamente positivas. Mas para cada solução em que as três variáveis são estritamente positivas, como aqui a gente tem um produto, a gente pode encontrar uma outra solução em que duas delas são negativas. E daí o produto vai continuar sendo positivo, a gente ainda vai ter o mesmo valor da função objetivo, que vai ser o máximo. Então vamos fazer isso, vamos considerar as outras soluções pegando duas variáveis sendo negativo, o que não vai mudar em nada a nossa função objetivo. Vamos fazer o x, por exemplo, e o y serem negativos. A gente vai ter esse ponto aqui, que vai ter o mesmo valor da função objetivo, vai ser ótimo também. Agora vamos fazer o x e o z serem negativos. E por fim vamos fazer o y e o z serem negativos. Agora sim a gente tem todos os pontos que são soluções desse problema aqui. E se a gente quiser encontrar o máximo, o valor da função objetivo no ótimo, basta multiplicar cada uma das coordenadas aqui e encontrar isso. Você vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa para cada uma das situações. Então, aplicar o ln nessa função objetivo deixou mais simples aqui a solução desse sistema, porque evitou que aparecesse cada uma das variáveis em cada uma dessas equações, mas teve esse outro custo, um custo de fazer uma análise depois e entender que existem outras soluções possíveis. Agora vamos para esse item E, vamos maximizar novamente uma função de três variáveis. Agora a gente tem duas restrições. Vamos começar fazendo por substituição. Vou fazer o z ser igual a 1 menos x mais y. Dessa segunda restrição, a gente consegue descobrir que o y vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos x². E daí, certamente, no problema de maximizar isso aqui, a gente vai querer que o y seja mais a raiz e não menos. Então, já vamos considerar o sinal positivo. E daí, com isso, a gente pode voltar aqui e descobrir que o z vai ser 1 menos x mais a raiz de 1 menos x². Olha só, se a gente tem três variáveis e duas restrições de igualdade, a princípio a gente consegue escrever duas variáveis como função de uma única, da mesma. Aqui no caso o y e o z como função do x. Então nosso problema vira maximizar x mais 2y, ou seja, 2 raiz de 1 menos x², mais 3z, ou seja, 3 vezes 1 menos x mais raiz de 1 menos x². Dá para simplificar um pouquinho essa função objetivo. A gente junta esse x com esse menos 3x, então vai ficar menos 2x.
Aqui tem 2 a raiz e aqui tem 3 e a raiz. Então vai ficar mais 5 raiz de 1 menos x quadrado. E daí ainda tem esse 3 vezes 1, ou seja, mais 3, mas aqui, ó, maximizar tudo isso é a mesma coisa que maximizar somente essa parte. Essa constante aqui a gente nem precisa se preocupar com ela. E daí o interessante é que isso aqui certamente é uma função côncava, porque aqui, ó, é linear, está elevado a 1. O menos x quadrado é côncavo, é uma parábola voltada para baixo. E ao tirar a raiz que é uma função côncava e crescente, continua côncava isso aqui. Isso aqui é uma função côncava composta com uma outra função côncava e crescente. Acaba ficando côncava também. É lógico que essa não é a única forma de verificar que é côncava. Você pode tirar a segunda derivada e você vai perceber que vai dar negativa. Então a gente pode ir atrás aqui, ó, de uma função côncava do ponto que satisfaz a condição de primeira ordem. Certamente vai ser um ponto de máximo. Então vamos fazer isso. Derivando menos 2x vai dar menos 2. Agora vamos utilizar aqui uma regra da cadeia. Lembrando que aqui, raiz é a mesma coisa que ficar elevado a meio. Temos aqui o 5, já vamos deixar para fora. A derivada da raiz de 1 menos x quadrado vai ficar meio. E daí 1 menos x quadrado, que era elevado a meio, vai ficar elevado a menos meio. Vezes a derivada do 1 menos x quadrado, que vai ser menos 2x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Cancela esse 2 com esse 2. Vamos jogar essa parcela aqui para o lado direito. Aqui tem um sinal de menos, então vai ficar mais. Vamos manter o menos 2. Então vai ficar 5x. E aqui, ó, vamos colocar no denominador, já que está elevado a negativo. E daí vamos transformar esse meio na raiz de 1 menos x quadrado. Então vamos ficar com 5x sobre raiz de 1 menos x quadrado. Vamos elevar ao quadrado dos dois lados e sempre tomando cuidado quando a gente eleva ao quadrado, tá? Porque podem aparecer soluções extras. Mas depois a gente verifica se dá certinho, né? Elevando os dois lados ao quadrado vai ficar com 4 igual a 25x quadrado dividido por 1 menos x quadrado. Passando 1 menos x quadrado para o lado esquerdo, a gente vai ficar com 4 menos 4x quadrado igual a 25x quadrado. Daí daqui a gente vai ter que 4 é igual a 29x quadrado. A gente consegue isolar o x. X quadrado vai ser 4 sobre 29, e daqui a gente tira que o x tem que ser mais ou menos a raiz de 4 sobre 29, ou seja, 2 sobre raiz de 29. Agora vamos verificar se faz sentido essas duas soluções. Certamente não faz sentido, a gente tem uma função côncava que não vai passar por 2 pontos de derivada nula. E por que apareceram então duas soluções? Por causa dessa passagem daqui, ó, em que a gente levou ao quadrado dos dois lados. Essa passagem fez com que a solução de sinal errado também aparecesse aqui. Então daqui para cá é uma seta para a direita, mas daqui não implica que é a solução daqui. Então veja só, se o x for mais 2 sobre raiz de 29, esse lado direito da igualdade vai ser positivo, certamente não vai dar menos 2. Então a gente vê que o mais aqui não pode ser considerado, vamos considerar somente o sinal de menos. Se você substituir aqui o x por menos 2 sobre raiz de 29 do lado direito, você vai ver que realmente dá menos 2. Então esse é o valor do x que a gente encontrou. Uma vez que a gente encontrou o valor do x, a gente substitui aqui. Vamos colocar aqui um asterisco no valor do x, asterisco aqui também. Então a gente vai encontrar que o y é raiz de 1 menos o x quadrado. X quadrado até já tem aqui, né? Pode elevar aqui também ao quadrado, dá na mesma. Vai ficar então 4 sobre 29. Então o y vai ser 29 menos 4 dividido por 29. 29 menos 4 dá 25. Raiz de 25 dá 5 sobre raiz de 29. E daí a gente também pode encontrar o valor de z. O z vai ser 1 menos x mais o y. Menos com menos dá mais, então vai ficar 2 mais 5, 7 sobre raiz de 29 mais 1. Então vai ser essa a solução do problema. O x menos 2 sobre raiz de 29, o y 5 sobre raiz de 29, o z 1 mais 7 sobre raiz de 29. E agora eu vou resolver o mesmo item, só que utilizando o lagrangiano. Vamos ver como que ficaria. Então como que montaria? Função objetivo, x mais 2y mais 3z. Vamos colocar aqui menos um multiplicador, primeira restrição. X menos y mais z, e passa 1 para o lado esquerdo, vai ficar menos 1. E daí vamos colocar outro multiplicador, vamos chamar de mi, para outra restrição. X quadrado mais y quadrado, e daí o 1 no lado direito vamos jogar para o lado esquerdo também. Então temos esse lagrangiano, vamos atrás das condições de primeira ordem. Vamos derivar o lagrangiano com relação a x. O x aparece aqui, aqui e aqui. Derivada do x é 1. Derivada novamente do x aqui é 1, mas está multiplicado pelo menos lambda. E daí a derivada do x quadrado 2x multiplicado pelo mi. Então vai ficar
menos 2μx, isso igual a zero. Agora vamos fazer derivando com relação a y. Derivada do 2y é 2. Derivada do menos y é menos 1. Tem um menos lambda ali, então vai ficar mais lambda. Derivada do y² é 2y, vezes o menos μ ali vai ficar menos 2μy. E daí vamos derivar com relação a z. O z aparece aqui, então a derivada vai ficar 3. O z aparece aqui também, vai dar a derivada 1, mas tem um menos lambda lá, então vai ficar menos lambda. O z não aparece aqui, então já pomos igual a zero. E daí as duas restrições, x menos y mais z igual a 1, x² mais y² igual a 1. Então olha só, utilizando o Lagrange, simplesmente adicionando aqui as duas restrições e adicionando dois multiplicadores, a gente fica com um sistema 5 por 5. É só ir atrás de resolver esse sistema, mas com certeza é mais complicado do que o que a gente fez da forma anterior. E mesmo resolvendo esse sistema, a princípio, se você não tiver certeza que isso aqui tem solução, você pode estar encontrando um ponto crítico que não é a solução desse problema. Pode ser o caso de simplesmente não ter solução a esse problema. E daí você vai achar que é solução porque satisfaz as condições de primeira ordem do Lagrange. De qualquer forma, o Lagrange é uma ferramenta poderosa, tá? Não é à toa que ele é popular e por isso que eu estou resolvendo dessa forma aqui também para mostrar para vocês. Então vamos atrás realmente resolver esse sistema da forma como você achar melhor. Eu vou começar pegando essa equação daqui, porque daí a gente já tem que o lambda é igual a 3. Então daqui já ficou uma equação a menos. Se eu tenho o valor do lambda, o lambda já some dessas duas equações aqui também. Então daí eu consigo isolar o x como função do μ, o y como função do μ também. Então vamos fazer isso. Vou pegar esse lambda igual a 3, aplicar aqui e aqui. Então vai ficar aqui, ó, menos 2. Então vamos ficar com 2μx igual a menos 2, o que significa que o x tem que ser 1 sobre μ. Toda vez que passa dividindo, é bom verificar se a gente não está dividindo por zero, né? Veja que se o μ fosse zero, aqui seria zero, e daí não seria válida essa igualdade, porque a gente teria que esse valor aqui, ó, daria menos 2, né? Então, certamente o μ é diferente de zero, a gente pode isolar o x dessa forma. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora substituindo o lambda igual a 3 nessa segunda equação. Aqui a gente vai ficar com 5 igual a 2μy, dá para isolar o y como 5 dividido por 2μ. Então vamos escrever aqui, y igual a 5 dividido por 2μ. Ah, só uma pequena correção aqui, faltou o sinal de menos, né? Porque a gente ficou com 2μx igual a menos 2, então o x é menos 1 sobre μ. Se a gente tem o x e o y como função do μ, a gente pode voltar nessa equação aqui, ó, que só tem x e y, a gente vai substituir eles como função de μ e encontrar o valor de μ. Então vamos pegar essa equação daqui e substituir o que a gente aprendeu dessas duas. Vamos pegar o x², vai ficar 1 sobre μ² mais o y², 25 sobre 4μ², isso tem que ser 1. Vamos fazer o MMC, vai ficar tudo sobre 4μ², vai ficar 4 mais 25 em cima, igual a 1. Então a gente vai ter que 29 é igual a 4μ², ou seja, o μ tem que ser mais ou menos a raiz de 29 sobre 4. Podemos escrever como raiz de 29 dividido por 2, o raiz de 4 sair da raiz. Vamos colocar um asterisco aqui no valor do μ, porque agora a gente consegue encontrar o valor do x e do y para cada valor do μ. Vamos pegar isso aqui, a gente descobre o valor do x, vamos inverter o valor do μ e depois trocar o sinal. Então vai ficar x igual a menos mais 2 sobre raiz de 29. E daí vamos pegar aqui e encontrar o valor do y. O y vai ser 5 sobre 2μ. Esse 2 cancela com esse 2 daqui, então vai ficar 5 dividido por mais ou menos raiz de 29. Então vamos por aqui, y igual a mais ou menos 5 sobre raiz de 29. O y acaba tendo exatamente o mesmo sinal do μ, o x que acaba ficando com o sinal trocado. E uma vez que a gente tem o valor de x do y, a gente volta aqui na equação x menos y mais z igual a 1 e descobre o valor de z. Então vamos continuar aqui em cima. O z vai ser 1 menos x mais y, e daí vamos utilizar esses dois valores daqui, e vamos encontrar que o z vai ser 1 menos mais 2 sobre raiz de 29, mais, e daí o sinal do y vai ser mais ou menos 5 sobre raiz de 29. Vamos pegar aqui o primeiro caso, tá? Aqui o x sendo menos, o y sendo mais. Então vai ficar menos com menos mais com mais, mais. Então ficaríamos com z igual a 1 mais 7 sobre raiz de 29. E daí agora o segundo caso. Menos com mais dá menos, mais com menos dá menos. Então ficaria menos 2 sobre raiz de 29, menos 5 sobre raiz de 29, ficaria menos 7 sobre raiz de 29. Então vamos considerar aqui o sinal negativo.
Isso significa que encontramos dois pontos críticos aqui do lagrangiano. Ele só tem diferenças no sinal, né? O primeiro ponto, x é negativo, y positivo, z é positivo. O segundo ponto, x é positivo e o y e o z pega a parte negativa. Então temos esses dois candidatos a ótimo do problema. Vamos ver qual deles é melhor. Vamos chamar essa aqui uma função f de x, y e z. Vamos calcular o valor da função em cada um desses dois pontos. Então vamos fazer a função f no primeiro ponto, no ponto em que x é menos 2 sobre raiz de 29, o y é 5 sobre raiz de 29, o z é 1 mais 7 raiz de 29. Vamos substituir aqui na função. Isso aqui vai ficar menos 2 sobre raiz de 29, mais 2 vezes o y, que é 5 sobre raiz de 29, mais 3 vezes o z, que é 1 mais 7 sobre raiz de 29. Vamos pegar tudo que está dividido por raiz de 29. Vamos ficar com menos 2, mais 10, então aqui vai ficar mais 8. E aqui a gente ainda tem o 21, 3 vezes 7. Então vai ficar 29 sobre raiz de 29. E além disso tem o mais 3. Então isso aqui vai ficar 3 mais 29 sobre raiz de 29. Esse 29 sobre raiz de 29 dá para simplificar. Multiplica por raiz de 29 em cima e embaixo, vai ficar 29 raiz de 29 dividido por 29. Cancela 29 com 29, então isso aqui vai ficar 3 mais raiz de 29. E daí a gente pode fazer a mesma coisa, colocar aqui no valor da função o outro ponto crítico, ou seja, em que o x é positivo, 2 sobre raiz de 29, o y negativo, 5 sobre raiz de 29, e o z pega a parte negativa também, 1 menos 7 sobre raiz de 29. A única coisa que vai mudar com relação a isso aqui são os sinais, né? O sinal de tudo que tem essa raiz de 29. Então aqui fica mais, aqui fica menos e aqui fica menos. Ou seja, ao invés de ter esse mais raiz de 29, vai ficar menos raiz de 29. Então a resposta disso vai ser 3 menos raiz de 29. Ou seja, esse ponto que satisfaz a condição de primeira ordem do lagrangiano é melhor do que esse ponto daqui. Se a gente sabe que isso aqui tem solução e a solução é um desses pontos que satisfaz a condição de primeira ordem do lagrangiano, tem que ser esse ponto daqui e não esse, porque esse é melhor do que esse. Ou seja, a solução do problema é essa daqui. Assim como a gente encontrou na outra forma de resolver. O x é negativo, o y positivo, o z pega o mais 7 sobre raiz de 29. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.